depois de alguns anos eu vou reencarnar nesse mesmo corpo, com as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas desejos de ser mais novo. Isso é ressurreição. Lázaro, ok? Reencarnação. Você volta num corpinho novinho, em folha, começou do zero, lá no útero da mãe, aquela pelinha lisinha. Eu já estava com a minha filhinha de 1 ano, né? Aí coloquei a mãozinha dela assim, pertinho de mim. Falei, filha, tá vendo? Sua mão lisinha, meu pai já está enrugado. Já passou o meu tempo está passando. E eu não gostaria de voltar nesse mesmo corpo. Se eu tiver a oportunidade de voltar num corpinho novinho, bonitinho, cheirosinho, é nesse que eu vou. E a reencarnação fala que justamente isso, a gente vai voltar num corpinho novinho, e não nesse corpinho que a gente já está. Essa é a diferença, ok? Deu para entender? Então, quem quer ressuscitar aqui? Ninguém quer ressuscitar. Clara, você quer ressuscitar? Quem quer reencarnar aqui? Muito bem, todo mundo quer vir no corpinho novinho, bonitinho. Ok, então vamos lá. Vamos falar agora diretamente sobre a reencarnação. Para que serve a reencarnação na nossa vida? Eu já falei que a gente não consegue pagar nossos credores em uma vida só. Os nossos débitos são maiores do que os nossos créditos. Olhem o mundo lá fora, o que acontece. A gente estava comentando ontem no trabalho de obsessão que hoje os jovens aprendem o errado achando que é certo. Estão aí fora. É mais fácil você pegar uma arma, tirar o bem do outro do que você trabalhar. É bem mais fácil. Tá? Então, hoje em dia, as coisas lá fora estão sendo explicadas de modo errado. Tá? Porque a gente tem a nossa consciência do que é certo. Mas a gente faz o que é certo. Médio. José Médio. A gente consegue fazer tudo certo na nossa vida? Não. Nós amamos todo mundo? Não. Nós perdoamos todo mundo? Não. Mas por que a gente não perdoa todo mundo? Por que a gente não ama todo mundo? Nossa humanização, começando a chegar a hora. Isso. A gente nasceu, Deus nos criou um espírito imperfeito. Por quê? Se Ele nos criasse perfeito, o que a gente ganharia com isso? Qual o esforço que nós teríamos que fazer para se tornar perfeitos? Nenhum. Então Ele preferiu que a gente fosse imperfeito, e a partir daí, com as sucessivas reencarnações, nós poderíamos melhorar. Melhoramos? Sim, né? Estamos melhorando. Alguns, né, professor? Alguns melhoram, outros não, eles continuam sempre. Mas esses não têm uma nova chance de melhorar? Se quiser, por exemplo, estudar, vir ao centro, seguir uma linha de doutrina, pode ser sim. Mas em partes, em outras não. O homem é cheio de defeitos. Somos, né? Ok, chegamos no ponto. Nós somos cheios de defeitos. Ok? Nós todos teremos que evoluir. É a lei do progresso. Todos temos defeitos, muitos defeitos. Mas podemos estacionar, regredir jamais. E o pouco que progredimos, infelizmente muito pouco, em cada reencarnação, de pouco em pouco, a gente vai despertando e vai melhorando. Porque o nosso destino é a luz. Agora, já que o senhor falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. Esse pouco que a gente melhorou, a gente perde? Não perdemos. A gente não perde. A gente pode estacionar, regredir jamais. Muito bem. Essa é a doutrina espírita. Essa é a doutrina de Jesus, né? Que nós sempre crescemos, que nós aprendemos, nós não esquecemos.
Ok? Imaginem a Terra como uma grande escola. A gente faz o primeiro ano, a gente faz o segundo ano, a gente faz o terceiro ano, aí de repente a gente quer voltar para o primeiro ano. A gente pode voltar para o primeiro ano? Assim mesmo é reencarnação. O pessoal pergunta muito, a gente pode, um ser humano pode reencarnar como um animal? Não, porque a lei do progresso, a gente passa por diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal. Então nós não podemos voltar para o mineral ou para o animal. Aí seria um retrocesso. E a lei é a lei do progresso. Muito bem. Alguém discorda? Davi? Seu nome? Como é seu nome, Davi? André. Alguém discorda do André? É por medo, por vergonha? Todo mundo sabia que não podia, que o ser humano, o homem, não pode mais reencarnar como animal? Todos já sabiam? Não. Ok, tem gente lá que não sabia. Porque existe uma lei chamada Lei do Progresso. É o mesmo sintoma da escola. A gente não pode regredir. Se a gente já está no quarto ano, a gente não pode voltar ao primeiro ano. Para quê? A gente já sabe ler e escrever. Quando você aprende a ler e a escrever, você não pode deixar de saber ler ou escrever. Não existe, não tem como. Muito bem. Então, se a gente é hoje o que somos, os nossos defeitos, a gente já passou por várias encarnações. Vamos voltar um pouquinho lá na Índia, há 4.000 a.C., através dos Vedas, eles já acreditavam na reencarnação. Um pouquinho mais para frente, 3.500 a.C., através dos egípcios, eles já acreditavam na reencarnação. Vem Jesus Cristo, que diz para Nicodemo, né? Você vai ter que nascer de novo. Fala da reencarnação. Desculpe, inclusive o povo hebreu, eles acreditavam na reencarnação. Quando Jesus diz, o que dizem o povo que eu sou? Um diz que você é Elias, outros dizem... Ou seja, o povo já acreditava na reencarnação. Agora, não existia a palavra reencarnação ainda. Isso. Muito bem. Então, dando para entender a reencarnação, ok? Vamos lá. Para que a gente vem reencarnar? 3 motivos. Provas espontâneas, expiações, efeitos do próprio livre-arbítrio. Vamos começar pelo melhorzinho? Tá bom? Provas espontâneas. Já sou espírito elevado, aí eu falo lá para Jesus, Jesus, eu quero ir lá, nascer lá em Uberaba, Minas Gerais, né? Um tempo difícil, minha mãe vai morrer logo cedo, minha madrasta vai começar a me garfar lá, tacar garfo na minha barriga, mas eu quero passar por essas provas. Eu quero ver se eu resisto a isso, eu quero ver se meu coração já tem bondade suficiente para trabalhar 24 horas por dia em prol dos meus irmãos. Isso é uma prova espontânea, pedida. Eu citei um ícone aqui do Espiritismo. Alguém sabe quem é? Chico Xavier. Chico Xavier. Tá? Existem outros, podem citar. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi. Então, tudo são provas espontâneas. Expiações. O que são expiações? É a gente. É o quê? Nós aqui. A gente. É a gente que vem aqui para espiar o que a gente fez de errado. Não do verbo espiar, olhar, mas do verbo Eu que veio para fazer isso, especialmente espiar, olhar a vida dos outros. Então, a gente vive num mundo chamado mundo de provas e expiações.
geralmente, é o resultado, essas expiações, esses sofrimentos, é o resultado do nosso livre-arbítrio, de outras existências. A gente está colhendo o que plantou. Muito bem. Então, a gente vem expiar as nossas culpas. A gente vem resgatar os nossos débitos. Eu venho resgatar meus débitos. Não tenho nenhuma prova espontânea aqui, tá, gente? Eu venho aqui resgatar, porque à medida que você vai vivendo e sabendo quem você é hoje, se conhecendo, você automaticamente sabe quem você foi lá atrás. Hoje eu estava vindo para a Deise. Eu estava vindo para a Deise e teve um probleminha lá com a neta dela, né? 2 motoqueiros passaram ontem à noite, quando a gente estava aqui, e levaram o celular dela, do namorado dela, né? Aí a gente veio eu conversando com a Deise, né? E a Deise falou: olha, Zé, eu queria, minha senhora está ali com uma espada para correr atrás desses caras. Ela falou para mim: ó, quando eu desencarnar vai estar um cavalo me esperando. Vou perguntar quando ela sair de lá. Vai estar um cavalo me esperando, eu vou colocar uma espada e vou correr atrás de todos esses capajestes aqui de Ferraz de Vasconcelos. Porque a gente... Guerreira da luz, não tem jeito. Não tem como, a gente vem aqui e a gente vive cercado de espíritos que também têm expiações. Se a gente é carcereiro de uma prisão, com certeza a gente tem algum problema também a sanar, algum débito a sanar, para cuidar, para viver entre os presos. Então o pessoal fala: tem espíritos de luz? Ah, meu espírito é de luz. Não, não é. Nós vivemos aqui numa prisão. E quem cuida da prisão não são espíritos de luz. São espíritos que querem se melhorar. Nosso mentor é um espírito que quer se melhorar. Então, não pense que aqui a gente tem junto a nós espíritos de luz. Porque a gente é difícil. Nós somos difíceis. Eu e a Deise, a gente está aqui na casa. Mas ela falou: Zé, eu sou humana. O problema é que já existe aquele resíduo de justiça nas pessoas e você não consegue deixar alguma coisa ser justa acontecer, né? E você ainda não sabe como trabalhar a paciência, a resignação, para poder fazer o que o Cristo fez. Então, nós vivemos nesse mundo, nessas expiações. Então, a gente está aqui nas expiações. Além disso, além das expiações das outras vidas que a gente já traz, cada um de nós aqui já sabe o que vai trazer na próxima existência. O que você está fazendo agora, você sabe que está errado, você não quer consertar, na próxima existência ela virá com você. Com o acréscimo da responsabilidade. Se você não sanar o seu débito agora, na próxima vai ter o débito e mais os juros. Podem esperar. Não vai ser só o débito não, os juros vai vir junto. Então, a gente, por inteligência, tem que tentar fazer o melhor de nós. Nos melhorar o máximo que nós possamos nessa existência. Eu sempre digo, já disse em outra palestra aqui, que como a gente tem mais débitos do que crédito, em cada existência, a gente vai acumulando aquela montanha de débito. E o mestre falou que enquanto a gente não quitar esses débitos, a gente não vai chegar até o Pai. Imagina uma montanha de débito aqui. Aí eu chego na minha encarnação, eu pego 2 aqui. Aí eu vou tentar sanar. Acabo multiplicando, viram 4. Eu desencarno. Em vez dos 2 que estavam aqui, junto daqueles outros, virão mais 4. Na próxima encarnação eu vou ter que pegar mais um pouquinho. É por isso as causas do nosso sofrimento. Nós temos que nos lapidar. Nós temos que ser resignados. Aceitar o sofrimento da melhor maneira possível. Sem revolta. Sem revolta.
Se a gente se revoltar, é pior. A gente vai aumentar essa montanha que a gente tem dos débitos. E na próxima encarnação, vou ter que pegar mais um pouquinho. Entender o porquê a reencarnação de expiações, tá? E essas também de você vir, legal, você promete lá em cima, virei, farei o bem possível, olha, tinha alguns vícios, eu vou sanar esses vícios e vou voltar inteirinho aqui. Aí durante a encarnação a gente aumenta um pouquinho mais, pega mais uns vícios. Na próxima tá por aqui. Medo de reencarnação. Quem tem medo de reencarnação? A gente tem medo de reencarnação. Os japoneses são interessantes. Quando nasce uma criança, ele chora. Porque ele sabe das dificuldades que essa criança vai enfrentar aqui no planeta Terra. O planeta é maravilhoso. Tirem todo mundo daqui. Fica só você vivendo. É uma delícia viver aqui. O que nos dá problemas são as pessoas, os seres humanos, a nossa família. O maior foco de problema, de desafio que a gente vai ter que enfrentar estão dentro da nossa família. Nosso irmão, nosso filho, nossos pais, esses que a gente vai ter que conviver. A gente não vai poder conviver sozinho. De vez em quando dá uma vontade de falar, eu quero viver sozinho, eu quero ir para uma ilha isolada, quero ficar lá tranquilo. De vez em quando bate essa vontade na gente. Só que a gente não vai crescer. A gente só cresce com a outra pessoa pisando no nosso calo, nos chateando, sendo a pessoa que precisa fazer aquilo para a gente se lapidar. Nós somos um diamante bruto que veio à Terra. Os outros seres humanos vão nos lapidar através do contato, através do sofrimento, através de ódio, de raiva que eles vão passar para a gente não vai querer, porque é um presente, né? Eu sempre digo que o ódio, a raiva é um veneno que a gente toma e fica esperando o outro morrer. Às vezes o outro nem sabe que a gente não gosta dele. Nem sabe que a gente odeia de coração aquela pessoa. Quer que a pessoa passe na frente do ônibus em alta velocidade, o ônibus pegue. A pessoa nem sabe disso. A gente fica curtindo aquele ódio, aquela raiva. Somos nós aqui, na reencarnação. Ok? Então, qual a nossa finalidade nessa vida? Qual a finalidade? Por que estamos na Terra? Progredir. Progredir. Como é que a gente progride aqui na Terra? Se melhorando, tentando tirando tudo que é negativo de si, tentar tirar tudo que é negativo de si. A gente sabe o que é que a gente tem de negativo. Minha mulher, meu esposo não deixa, o que eu faço? Toda vez que eu quero ser bom, vem alguém me cutuca, e ela me cutuca. Meus filhos me irritam. Joana de Cusa, quando foi falar com Cristo, falando que não aguentava mais o sofrimento, né, com aquele romano, centurião, Jesus disse o quê? Volta para ele, não se afaste dele não, volte. Porque é ali que ela iria se depurar, enfrentando todo dia, né, se burilando. Não tem como, a gente tem que enfrentar nós mesmos. Viram o sentido do André? Não tem como. Vocês querem fugir daquela família que dá problema para vocês, daquele chefe que todo dia que você chega, o cara já te olha feio, daqueles colegas de trabalho tão loucos para puxar o teu tapete. São pessoas, são espíritos que, com seus defeitos, juntamente com os nossos, vão se modelar, vão aprender, vão crescer, vão evoluir e vão voltar para o reino de Deus iluminado. Se você se sintoniza na mesma faixa mental deles, isso vai alimentar ódio,
raiva, rancor. Então você não pode se sintonizar vibratoriamente com ele. Tem que conviver e tentar o máximo possível não se sintonizar. Quem consegue aqui? Tenta, né? Tentar. Quem consegue? 80%, eu diria, 20% falta, mas 80% consigo. Eu acho que cada um dos diferentes de cada tipo de pessoa. Muitas vezes nós conseguimos. Porque muitas vezes somos obrigados, muitas vezes temos que aceitar. Sabe aquele pensamento? A quem muito foi dado, muito será exigido. Assim, todos nós espíritas já nos foi dado tanta coisa, sabe? Tanto conhecimento. A gente tem que colocar em prática alguma coisa. Eu desanimo os meus alunos de quinta-feira aqui. Eu desanimo. Toda vez que o aluno está chegando na minha aula de quinta-feira às 20 horas aqui, eu falo para ela, vai embora. Não volta mais aqui. Porque na hora que você começar a aprender, você não pode mais alegar ignorância. Você vai ter que praticar. E por incrível que pareça, ninguém vai embora. Depois fico aqui. Está acontecendo, olha aí, minha vida parece que está dando tudo errado. Não, já estava dando tudo errado. Você está aprendendo como Agora ele tá ultrapassar vendo, isso. como ele aprendeu, ele está vendo o que está acontecendo. Você está se fortificando para poder enfrentar isso. A vida sem problemas é um sonho, não existe. Se alguém aqui espera que a vida fique sem problema, não volte mais esse centro, que vai ter problemas. Quanto mais você é dado a você, mais será cobrado. Então, a vez que você vem aqui, escuta palestra, vem palestrantes, falam para a gente se melhorar, para a gente fazer uma auto-reforma, uma reforma íntima, se mudar. Não adianta a gente sair lá fora e falar, não escutei nada. A gente começa a pensar, depois a gente vai ter que praticar. Aprendizado sem prática é letra morta, não adianta. O Espiritismo nos incentiva a isso. Eu não faço nada por vocês, a Deise não faz nada por vocês. Eu vou te falar uma verdade que vocês não esperavam ouvir. Os Espíritos não fazem nada por vocês. Nem Deus, nem Jesus. Nem vou chegar tanto, senão não vão querer mais rezar o Pai Nosso. Vocês é que precisam fazer por vocês. O seu mentor, a espiritualidade, vai te dar força para fazer. Que adianta eu carregar vocês no colo, vocês não andarem. As pernas de vocês vão atrofiar. Deus é tão sábio que Ele não faz nada por nós, mas coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar na hora que a gente acha que não tem mais saída. Muitas vezes aquele que você pensa que vai chutá-lo quando você está caído é o único que te ajuda a levantar. Às vezes as pessoas sabem os benefícios